Boa noite, pessoal! Fala, galera, a Gazeta Esportiva chegou com tudo que tá bombando no mundo dos esportes e muito mais. E agora eu dou boa noite para ele, Celso Cardoso! Celso Cardoso, Cardoso Celso. Ai, que delícia, Celso, tudo bem? Como que você tá? Essa música gruda. Você sabe que às vezes eu fico com essa música na cabeça? Esse o baile da favela também aqui. Fica na minha cabeça também. E também temos a presença do nosso super campeão. Ele que toca a bola ali, pá, faz embaixadinha como ninguém. Ó, Milha, hoje eu não trouxe a bola, hein? Então, cadê a bola? Eu vou buscar, se você quiser. Eu até busco a bola, mas é que o Celso Cardoso operou o nariz, aí ele tá com medo de tomar uma bolada, Nem pense numa coisa dessa. Miller, muito boa noite! Boa noite, Michele. Boa noite, Riquinho. Trabalho de você. Pô, obrigado, Miller. Também tava. Eu não tava muita, não. Mas tudo bem, nós seguimos, já. Mentira, eu tava assim. Olha, a gente vai falar daqui a pouquinho da preparação do São Paulo para encarar o Grêmio e a história de que o Corinthians está buscando um reforço. Você já vai saber já já. Tem também o futuro de Abel Ferreira e um jogador do Verdão cobiçado pelo rival Santos. Fica com a gente, antes tem dicas para vocês. É o seguinte, no comando da nossa espaçonave está o Fini e ele tá ali, ó, no comando de tudo. Quem que é o diretor de TV que tá aí, Fini? É o Julinho, o Zé Roberto aqui no estúdio, o Silvio Procópio, o Gersino Gomes Chagas, o nosso Marcelo da Silva Neves, o Miller, o Celso e eu compomos a nave junto com o Márcio, que é o nosso da iluminação aqui. E vamos voar, galera. Vamos já para a nossa enquete do dia. Decola com a gente. Abel Ferreira deve permanecer, mas vocês estão obcecados com o português. Deve permanecer no Palmeiras na próxima temporada? Yes or no? Ok? Entre lá no site gazetesportiva.com e vote. Ela é ambígua. Por quê? Parte do pressuposto do que ele aceitou que ficar? ele deve ou que a gente acha que deve? Pô, tudo faz. Tudo faz. Enfim. Não tem nada ambíguo, Celso. Ele deve ficar. O que você acha? Ele deve ficar ou não? Se ele deve, então. Mas deve é no sentido de que ele vai ficar ou não. Enfim. Vamos lá. Tá. Se ele deve ou não continuar. Certo? É. Então. Pô, cara, me deixou completamente confusa. Eu já não entendi nada. Por que você não fez essa pontuação, Celso Cardoso? Eu vou até vir aqui no meio para você poder explicar. Porque me ocorreu agora. Por que você não fez essa pontuação enquanto a gente discutiu uma hora? Não, mas a ideia é justamente essa. É que o telespectador participou da nossa reunião. Uma hora ele precisa saber se de repente ele deve porque a gente acha que ele vai continuar ou ele deve por uma questão de escolha. Celso, se você fosse o Abel, você ficaria ou você iria embora? Se eu fosse o Abel, eu aproveitava para sair por cima. Antes do Mundial? Antes do Mundial. Nem ferrando. Agora, para o Palmeiras seria muito legal ele ficar. Vai por quem no lugar? E você, Miller? Olha, Michele, bicampeão da Libertadores, né? Não tem como, né, dizer que para ele sair. Não. Para mim ele tem que ficar por conta disso, das conquistas recentes, né? E outra, né? Ele já está ambientado. Conhece todo mundo, o grupo gosta dele. Exatamente. E outra, a moral dele fica maior até com os jogadores, né? Então, por conta disso, ele deve ficar. E outra, ele tem sorte, esse cara, né? E ele realmente é sortudo. Ele é sortudo. Verdade. Não, e para o Palmeiras seria fundamental manter o Abel, que já tem um esquema, os jogadores já conhecem, já sabem. Imagina você ir para o Mundial com um treinador novo, uma filosofia nova, sabe, uma nova postura. Não, para o Palmeiras o ideal seria mesmo a permanência do Abel. Abel, deixa eu falar, fica até o Mundial, porque de repente você pode ser campeão mundial. O Palmeiras tem alguma chance? Tem, claro que tem. Tem chance, não tem? Tem alguma chance? Claro que tem, poxa. O ano passado foi aquele fiasco lá, que não passou nada de nenhum time, mas não fez nenhum gol, nem nada. Mas Michele, esse ano é diferente. O segredo é chegar lá e ter atitude positiva, como teve contra o Flamengo. Foi um jogão. Esta atitude vai fazer o Palmeiras ganhar o Mundial. Então fica, Abel, disputa o Mundial, você pode ser campeão mundial. E depois você vai embora. Provavelmente o finalista é o Chelsea. O último time brasileiro campeão do mundo foi contra o Chelsea. Então, o Corinthians. Olha lá, eu lembro desse jogo, eu tava grávida, pulando em cima da O Palmeiras deve pegar o Monte Rei do México. É isso aí. Aquele time vai... Monte Rei ou Al Ahly? Qual que você acha? Monte Rei deve pegar. Monte Rei tecnicamente é melhor que o time... Então o Palmeiras passa. Palmeiras vai passar do Monte Rei, pega o Chelsea, passa do Chelsea. Vocês vão ver, depois vocês me cobram. QR Code, aqui na tela, você vai direto para a enquete. Você pode ganhar essa maravilhosa caneca que o Celso Cardoso tem aqui, olha. Do nosso Gazeta Esportiva, tá bom? Mandando um vídeo de até 10 segundinhos, 994791633. Você é bonito demais, Celso. Ó, e o Miller tá com perfume, hein, Miller?
Tá perfumado? Obrigado. Onde você estava, Miller? Tava em casa. Não, dona Joyce, tá tudo bem, tá tudo. Ele estava em casa e veio para cá trabalhar. Olha, o São Paulo vai entrar numa fase decisiva nessa semana. Se engatar uma sequência boa, pode até sonhar com vaga na Libertadores, mas depende de algumas continhas e um cara do elenco tricolor pode fazer a diferença. A vitória contra o Sport aliviou um pouco a pressão do rebaixamento, mas a possibilidade de queda do tricolor ainda é matemática. Hoje o São Paulo, com o jogo a mais, está apenas 5 pontos acima do Juventude, que é o primeiro time na zona de degola. E por isso, todo cuidado é pouco para não ser surpreendido. Mesmo tendo apenas 1,1% de chance de cair, segundo estudos matemáticos, o técnico tricolor adverte. Nós temos que pensar no Grêmio, porque os 45 não são suficientes para escapar do rebaixamento. Essa é a realidade. É só você olhar a tabela. Pode ser que aconteça, realmente, de alguém perder todos os jogos, empatar jogos e o 17º não chegar a 45. Mas primeiro que nós, como São Paulo Futebol Clube, nós não podemos pensar nisso, que 45 é suficiente. Com a possibilidade ainda real e matemática de rebaixamento, o São Paulo conta com um bom momento de Gabriel Sara para permanecer na elite do futebol brasileiro. Desde a chegada de Ceni, Sara vem sendo um dos destaques da equipe. Esse bom momento de Gabriel Sara, mais do que ajudar para evitar uma queda, pode servir para levar o time à conquista de uma vaga para a pré-Libertadores. Segundo as estatísticas, essa chance está hoje na casa dos 3,2%. Para atingir esse objetivo, o São Paulo tem ainda mais 3 jogos pela frente, contra Grêmio, Juventude e América Mineiro. Será que Gabriel Sara tem bala na agulha para comandar o tricolor e levar a equipe à conquista de uma vaga para a Liberta? E aí, Celso Cardoso, fala. É a reunião que se estende programa afora. Eu gosto muito do Gabriel Sara. Me lembro quando a gente fez aqui um Quem é Melhor, caiu o Sara com o Rafael Veiga. E eu me lembro de ter dito no mesa que hoje o Rafael Veiga, mas eu acho que o Sara tem condições de chegar no mesmo nível, por exemplo, do Rafael Veiga. Você acha, Miller, isso? Quer dizer, eu acho, no seu Miller. Não, eu acho que hoje o Rafael Veiga está no nível muito maior do que o Gabriel Sara. Lembrando que o Sara, com o Crespo, ele não era titular. Não era. Ele entrava de vez em quando. Agora, com o Rogério Ceni, que ele está fazendo alguns gols importantes, decisivos, e que deram vitória ao São Paulo. Mas eu acredito que o São Paulo, Michele, está acordando tarde, porque o campeonato está acabando, o São Paulo está com 45 pontos, que é uma pontuação muito baixa para o São Paulo. Então, é uma campanha de campeonato brasileiro vergonhosa, né? Sim. Vendo pelos fatos, não é, Celso? Sim. Então, acho que o Rogério Ceni ganhando essas 3 partidas, claro que o São Paulo não faz mais que obrigação. Porém, vai encontrar adversários difíceis. Então, acredito que o São Paulo não vai encontrar vida fácil de... a próxima partida, onde que é? Contra o Grêmio. Contra o Grêmio, quer dizer, tudo bem, o Grêmio está em desespero, mas é uma partida difícil. O Grêmio precisa vencer a qualquer custo. Tudo bem que a partida é no Morumbi, mas... o São Paulo tem 3 jogos difíceis. Mas ainda. se o São Paulo perder, não rebaixa mais, né? Não é questão de rebaixar. Porque agora ele quer pontuar para a Libertadores. Matematicamente, o São Paulo ainda corre risco. Eu me lembro quando... Tem até uma discussão aqui com o Salazar, quando o Crespo falava, agora a gente vai mirar em Libertadores. E eu achava que o São Paulo tinha condições de chegar ali no G8, G9... Olhar para cima e não para baixo. E não para baixo. Depois, com os resultados não acontecendo e vendo o São Paulo hoje... Eu não vejo por que ficar olhando lá para cima. Você pode ser muito otimista, mas o olhar do São Paulo, a realidade do São Paulo, é para baixo. Até porque, Celso, o São Paulo, esse ano, ele nunca chegou nenhuma rodada, pelo menos na 10ª posição. Pois é. Nenhuma rodada. Quer dizer, então... Vai chegar agora, no Se final? for por merecimento, o São Paulo não mereceu. E não merece uma vaga na Libertadores pelo que não fez no Campeonato Brasileiro. Bom, o São Paulo também já está pensando no planejamento para 2022. Vamos ao CCT da Barra Funda para o Osmar Garrafa explicar melhor essa história. Boa noite, Garrafa. Rogério Ceni já deu dicas da montagem desse elenco?
Boa noite, Michele. É um olho no gato, outro na brasa, né? Ou um olho na brasa e outro no gato. É mais ou menos por aí que está o Rogério Ceni, como a gente destacou anteriormente. São Paulo ainda não afastou definitivamente o rebaixamento. O próprio Miller foi muito taxativo com o Celso aí. O São Paulo tem que ficar atento. Ele tem 5 pontos, mas tem um jogo a mais do que o Juventude, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Essa diferença pode cair para 2. Então o São Paulo, nos seus 9 pontos que vai disputar, depende só dele, mas também já pensa na montagem, não é? São Paulo, quinta-feira, tem o Grêmio. A boa notícia é que o Caleri, que no jogo contra o Sport acabou sentindo uma pequena lesão, está treinando normalmente e vai para o jogo. O Luciano e o Luan, esses 2 jogadores, estão fora da partida contra o Grêmio. E sobre essa montagem de elenco, essa preparação de elenco para a próxima temporada, o Rogério Ceni falou em entrevista coletiva no último final de semana. Parece que o São Paulo deve ter um time modesto para 2021. Vamos acompanhar. Eu só digo que a dívida que o São Paulo atingiu, ela é muito grande. É difícil de você conseguir pagar essa dívida. E você tem 2 alternativas. Ou você reduz sua folha de pagamento e faz um time mais simples, que vai tentar participar de competições e sem condições de vencê-la, mas tentar se manter e vai tentando diminuir essa dívida. Ou, como outras equipes já conseguiram, investidores que banquem um time e que de alguma maneira a gente faça algumas trocas, coisas assim, para que a gente possa criar um time competitivo. Eu te cito o exemplo do Atlético Mineiro, que está colhendo os frutos agora, deve, né? Tem grandes possibilidades de ser o campeão brasileiro. O Atlético já tinha investido muito há 2 anos atrás com o São Paulo. Investiu muito agora, né? Com o Cuca na direção também investiu bastante. E agora que está colhendo os frutos. Tem que ver em que pesa enquanto se a gente tem alguém que possa ajudar o clube nesse momento difícil, porque a dívida é grande, a folha de pagamento ela é altíssima e aí fica difícil, né? As coisas não se encaixam, né? Alguma coisa deve ser feita. Bom, nessa remontagem, Arboleda e Benítez são prioridades. O Arboleda, renovação de contrato, e o Benítez, claro, 3 milhões é muita grana. O São Paulo não descarta a possibilidade de um reempréstimo, desde que o jogador pense em se recuperar fisicamente para aguentar 90 minutos, porque o Miller foi muito claro no mesa redonda. O Benítez não tem um jogo atuando pelos 90 minutos, né? Mas o São Paulo, pela sua qualidade, ainda arriscaria num suposto empréstimo. Sobre Éder e William, esses jogadores foram muito pouco aproveitados, são jogadores que devem deixar o São Paulo ao final da temporada. E nessa formatação, Michele, de um novo elenco, a diretoria, claro, não gostaria de dispensar os garotos, por exemplo, um Gabriel Sara, mas ela está cruzando os dedos para que venham propostas para que ela possa ter um alívio no caixa, Michele. E hoje está do jeito que você gosta. Agora até que deu uma paradinha, mas há 5 minutos isso aqui, Michele, dava para andar de barco, navegar de barco aqui na Marquês de São Vicente, tá certo? Ah, não chove em você? Você está embaixo de um toldo, alguma coisa? O que acontece aí? Se molhando, não dá nem pra gente dar risada. Não contamos o segredo. Nós temos a nossa equipe. A nossa equipe, ela nos protege muito bem, o Márcio, né? O Pedra, todo mundo por aqui. O segredo não conto, não. Oh, então, mas tomara que caia aquele toró, viu? E você continue aí com a gente. Beleza. Eu gosto de jogar garrafa todo ensopado. Sabe quando o repórter sofre? Aquela coisa de rua mesmo, né? Que a gente gosta de ver isso, a realidade, a vida como ela é. Beleza. É legal você. Eu gosto, quando garrafa está na chuva é o mais legal. Ô Celso e Miller, bom, o Miller eu acho que eu já sei a opinião. Vai ficar cheio. E você, Celso, o que você acha do São Paulo? Vende o Sara, mantém o Benítez, o que deveria fazer? Em relação ao Benítez, eu gosto do futebol do Benítez. Acho que ele agrega, ele tem um passe interessante. Tá? A questão é o custo-benefício. Pelo preço, não vale. Você contrataria um narrador que não jogou, nunca jogou a partida, nunca jogou os 90 minutos. Não é isso? Nunca jogou os 90 minutos. Quer dizer, então isso é um fato que você tem que considerar. O Rogério também fez uma colocação do ponto de vista tático e que a gente tem que reverenciar. E o que ele falou faz sentido. Não tem mais espaço hoje, como tínhamos no passado, para jogadores técnicos que podem, com a bola no pé, tudo lindo,
sem a bola, põe a mão na cintura e fica vendo a banda passar. Porque ele não volta pra Tem que ajudar. Jogadores como Ganso, sabe, como tantos outros jogadores, veio o Ganso agora na cabeça, Luan, do Corinthians, são jogadores que tecnicamente eles têm uma importância inquestionável. Mas hoje não adianta, quando você joga com a bola e sem a bola não basta cercar, você tem que ter intensidade, você tem que participar da marcação, você tem que se doar. Então, é uma questão anímica, você está falando de alma, de entrega e também de capacidade de marcação. Então, jogador hoje que só participa com talento, ele perde espaço. E aí, se você fizer um investimento num jogador que só tem o talento, mas não tem a entrega, você corre o risco de se dar mal. Então, eu acho que nesse momento o São Paulo está repensando muito o Benítez. Acho que ele só permanece se for reempréstimo. Compra, nem pensar. Vale a pena, Miller, um jogador que não joga? Tipo assim, joga pouco, nunca jogou 90 minutos? Estou me lembrando aqui, Michele, veio uma lembrança agora no Cortex aqui, que o Guerra no Palmeiras, ele também tinha muita técnica. É isso aí. Mas ele não tinha força. É a mesma coisa do Benítez. Ele tem técnica, inquestionável. Sim, claro. Mas não tem força. E o futebol hoje, como eu sempre falo, essa força. é 90% força. Até porque a cabeça dos treinadores hoje, no Brasil, geral, é que se o jogador não correr, ele não pode jogar. Um jogador assim é o Gabigol no Flamengo. Sim. Porque ele é decisivo, é diferente. Exato. Toda regra tem sua exceção. O Gabigol não precisa marcar, ele não precisa voltar, mas quando a bola chega, ele faz, ele resolve. E no Brasil, em especial no São Paulo, não tem esse jogador que é o tal do bola resolve. Depende do grupo. E o Rogério Ceni, claro, ele vai priorizar quem? O Benítez ou o Lisieiro, o Celso? O Lisieiro que corre, que dá pontapé, que dá carrinho, por quê? Porque é um jogador que se encaixa no esquema do treinador. E indo ao encontro do que disse o Miller, por exemplo, deu o exemplo do Gabigol, vamos pegar Flamengo e Palmeiras, qual a diferença de um time que se entrega taticamente e de um outro que joga com a bola? Então chega uma hora que o talento precisa de algo mais, de garra, precisa de intensidade, algo que às vezes falta para esse tipo. Que já começa lá na frente. Essa a questão. O futebol hoje já começa lá na frente. Não precisa voltar para marcar, mas precisa dar o combate já no campo de ataque para você evitar a saída de bola. Nossa, mas o cara vai ter fôlego para ir até lá e ficar voltando, vai lá e volta. Assim. Então eu tenho duas perguntas. Primeiro, isso do Benítez não ter essa força, não dá para ele treinar, aprender, fazer musculação, correr e adquirir? É que o jogador de futebol, Michele, ele chega numa determinada idade, que aí ele para de crescer em termos de fundamento. Os fundamentos você aprende na base. Aí você vai desenvolvê-los no profissional. Segundo, ele chega numa determinada fase, carreira, ou idade da sua carreira, que ele não consegue mais subir fisicamente. É ladeira abaixo. Já é uma coisa do Benítez, é uma coisa do Guerra, é uma coisa do Jô. O Jô nunca vai ser pleno fisicamente como em 2017. Não, porque já passou a idade. O Benítez, por mais ele é um jovem velho, porque fisicamente ele não aguenta. Isso não melhora. Não melhora fisicamente. A técnica dele é normal. Agora, é claro que ele jogando, coisa que ele não conseguiu fazer até agora, ele vai adquirir um certo ritmo de jogo e melhora. Só que no time do São Paulo, você tem que chegar e resolver. O time do São Paulo não tem esses jogadores únicos que resolvem. Pega a bola e vai dentro do gol. O São Paulo depende do quê? De pé em pé a bola para poder envolver o adversário e fazer o gol. E chegar lá perto e fazer o gol. Isso, o São Paulo é assim jogando. Então, que é outra coisa, o São Paulo, Michele, hoje, se não tiver investidor, como teve quem tem o Atlético, o Flamengo tem um planejamento com o Bandeira que tá colhendo os frutos agora. Sim. O Atlético é a mesma coisa. Se o São Paulo não fizer isso, não tem saída. A dívida é muito grande, como disse o Rogério Ceni, é verdade. A folha de pagamento é altíssima do São Paulo. Tem que ter, não perde para do Corinthians, hein? Não perde. Agora, o São Paulo precisa, Michele, contratar melhor. Exato. O São Paulo contratou muito mal. Não, olha, mas isso a gente falou no começo do eu e você falando que era tudo exatamente. Tiozão, né? Michele, só quem joga dos contratados desse ano é o Miranda que nós já conhecemos há muito tempo. Conheço. O Rigoni, que ninguém conhecia, só o Crespo que indicou, e o ninguém. E o ninguém mais. Ninguém lembra. O resto. Benítez não rendeu, o William não rendeu, o resto Éder é banco ou fora do banco. O William, às vezes, nem no banco vai com o Rogério Ceni. Bom, o Miller tem muito mais que falar. Eu tenho até uma pergunta do Gabigol aqui para ele responder daqui a pouquinho. Se é por isso que o Gabigol não deu certo na Europa. Se você acha que é por isso. E o futebol na Europa é desse tipo aqui do Brasil também? Que tem que fazer esse tipo de marcação? Daqui a pouco o Miller responde. Maior lá.
Que o Silvinho está tendo que lidar com um monte de críticas no Corinthians, você já está careca de saber. Mas com a força da fiel torcida, o técnico do Timão está muito perto de bater um recorde lá da época do Tite. Você quer saber qual é? O Zé Paz conta pra gente. A torcida do Corinthians adora repetir. Caiu em Itaquera, já era. E o mantra vem correspondendo demais à realidade. Foram 8 vitórias nas últimas 8 partidas do Timão como mandante. Contra Palmeiras, Bahia, Fluminense, Chapecoense, Fortaleza, Cuiabá, Santos e Atlético Paranaense. Desde que a Fiel voltou à Neoquímica Arena, na 24ª rodada do Brasileirão, foram 7 vitórias seguidas do Corinthians em casa. Um estádio que gera uma atmosfera muito positiva, isso nos ajuda bastante. Aqui em casa temos feito o nosso resultado e o nosso estádio ajuda muito. Caso vença o Grêmio domingo em Itaquera, o Silvinho terá um outro motivo e tanto para comemorar. É que uma possível 9ª vitória consecutiva na Neoquímica Arena faria o treinador ultrapassar ninguém mais, ninguém menos do que o Tite como o técnico com o maior número de vitórias em sequência na casa corintiana. Em 2015, o Corinthians, então comandado pelo atual treinador da nossa seleção, também venceu 8 partidas seguidas. Apesar dos números positivos, o Silvinho segue contestado no cargo. Mas, se em time que tá ganhando não se mexe, o treinador tem tudo para continuar no Timão em 2022. Silvinho perto de bater esse recorde. Eu acho muito legal. Eu, sinceramente, com todo respeito aos colegas que não curtem o trabalho do Silvinho, né? É uma questão democrática, ninguém é dono da verdade, mas eu, sinceramente, eu não entendo. Não entendo por que tantas críticas ao trabalho do Silvinho. Se você observar um Corinthians que no melhor dos cenários era terminar em 10º, pelo que tinha, o elenco que tinha e tal, o Corinthians está em 4º lugar hoje, sabe? É um feito inimaginável. Eu acho que nem o mais fanático corintiano, nem o Chico Lang imaginava com aquele time que tinha, ia chegar em 4º lugar. Alguém vai dizer, mas não é aquele time. Vieram os reforços. Sim, vieram os reforços e o Silvinho soube aproveitar esses reforços. Jogadores que não jogavam há muito tempo. Roger Guedes não jogava, sei lá, mais 5 meses. Renato Augusto há 1 ano. O Juliano há muito tempo sem jogar. O próprio William veio e chegou. Quer dizer, então, poxa vida, o trabalho do Silvinho, ele é bom. Ele é bom. Então eu não sei por que tanta perseguição. Eu não sei por que tanta crítica ao trabalho. Na verdade, não é ao trabalho. É a figura do Silvinho. Sabe o que acontece? O fato dele ser novo, dele ter estudado na Europa, ter certificado da UEFA. É isso, as pessoas, são... Deixa pra lá. Mas sabe o que acontece, Michele? Eu sempre tenho algumas frases que eu carrego na minha vida e uma delas é o seguinte: quando você quer ter algo novo, você jamais terá se você continuar com a mentalidade velha. É isso aí. Tá. O problema no Corinthians é que algumas pessoas, alguns ou alguém, né, Celso? Eles estão incomodados com a mentalidade nova do Silvinho e que está dando certo. Porque todo mundo no Corinthians e Flamengo é praticamente a mesma mentalidade. Tá. Não, todo treinador que entra já é questionado no primeiro dia. O Renato saiu, o próximo que chegar no Flamengo será questionado constantemente, enquanto o Jorge Jesus não voltar para o Flamengo. Então o Silvinho não precisa questionar. Como é que você vai questionar um trabalho que está dando certo? Era pro time não cair. Exatamente. E tá classificado para Libertadores. E outra coisa, Michele, por que o Carille hoje é um treinador consagrado? Porque deram oportunidade para ele depois do Tite, que ele foi bem, ganhou 3 títulos no clube e hoje é um treinador aí de mercado que está no Santos. O Silvinho começou no Corinthians. Exatamente. A gente não teremos treinadores novos, com mentalidades novas e vencedoras, se não dermos oportunidade para eles. Nada justifica eles ser mandado embora agora. Jamais. Não tem, seria de uma burrice estratosférica. Não tem o que falar. É inquestionável o trabalho dele. Eu quero saber depois do Miller se ele gostou dessa demissão do Renato Gaúcho, se está justificada também ou não. Só rapidinho isso depois. O Corinthians está de folga hoje, mas o José Paz está no Parque São Jorge e traz notícias importantes. Boa noite, Zé. Que assuntos agitaram aí os corintianos nas redes sociais?
Boa noite, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o nosso Flávio Prado agitou as redes sociais ontem, tudo porque viralizou um vídeo do Flávio dizendo que o Ricardo Goulart, meia atacante de 30 anos que estava lá no Guangzhou Evergrande da China, está muito próximo de acertar com o Corinthians para 2022. Veja só você, Michele, uma notícia que caiu como uma bomba ontem na internet, muita gente mandando mensagem, perguntando, e aí, é verdade, não é verdade? O que a gente sabe sobre isso? Thiago Salazar, setorista do Corinthians na GazetaEsportiva.com, conversou com um dirigente do Timão que disse que, por enquanto, não tem nada disso, nenhum tipo de negociação com o Ricardo Goulart, que rescindiu o contrato recentemente lá com o Guangzhou Evergrande da China. Ele que aqui no Brasil jogou no Palmeiras, atuou também no Cruzeiro, foi muito bem no Cruzeiro, campeão brasileiro lá na equipe do Cruzeiro, jogou no Internacional, no Goiás também. Enfim, mas por enquanto, segundo esse dirigente contou para o Salazar, nada de negócio. O empresário do Ricardo Goulart é o Paulo Pitombeira, que tem um trânsito muito bom aqui no Corinthians, é empresário inclusive do Roger Guedes, que chegou recentemente aqui no Timão. O Rodrigo Vessone, lá do portal Meu Timão, conversou com o Paulo Pitombeira, que disse que não tem nenhum tipo de negociação em andamento entre o Ricardo Goulart e também o Corinthians. Mas a gente sabe, né, Michele, que a verdade de hoje no futebol é a mentira de amanhã, vice-versa. A gente sempre comenta isso aqui no Gazeta Esportiva. O que a gente sabe mesmo é que o Corinthians está atrás de um centroavante para fazer sombra ao Jô, ou para até ser titular da equipe do Corinthians. O Ricardo Goulart, ele não é esse jogador, ele não é centroavante, ele é um meia atacante, um jogador que pode cair do lado, não faria essa função de 9, nunca foi um 9 na carreira dele. Aí eu pergunto para vocês aí, será que o Ricardo Goulart seria uma boa para o Corinthians, Michele? Só para a gente arrematar o noticiário do Timão hoje aqui no Gazeta Esportiva, Giuliano está sendo preparado para essa partida de domingo contra o Grêmio lá na Neoquímica Arena. O Corinthians não treinou hoje, não treinou ontem, se reapresenta amanhã para se preparar para essa partida. Fagner e Gabriel estão suspensos, não jogam esse jogo. E aí, Mi, Ricardo Goulart, o homem, seria uma boa ou não para o Timão? Volto contigo. Aí, vamos começar com o Celso Cardoso. Olha, o Ricardo Goulart, ele veio para o Palmeiras e foi decepcionante a passagem dele pelo Palmeiras. Os números que ele apresenta na China, estava lendo agora, nessa semana, são números até que bons. Ele tem marcado gols, tem participado, especialmente nos últimos jogos, mas não consigo ver, porque o Ricardo Goulart, ele não é aquele 9, aquele centroavante como o Jô, como Guerreiro, sabe? Não é. Ele é mais para jogar como um segundo atacante. Como segundo atacante, quando eles têm o William, quando eles têm o Roger Guedes, se for nesse esquema do Silvinho, no 4-1-4-1, seria para compor elenco, considerando até que vem o Paulinho também. Então, assim, não me encanta. Para compor grupo, ok, mas para ser titular eu não vejo. E aí, Miller? Olha, Michele, é um jogador que não tem perfil para jogar no Corinthians. Por quê? Segunda coisa, porque ele é um jogador que é estilo de outro time, não é jogador para o Corinthians. Ele está num futebol que não existe, que é a China, que lá você desaprende. Outra coisa, como o Celso disse, passou pelo Palmeiras, uma passagem muito vergonhosa, decepcionante. Conheço o Ricardo Goulart desde a época do Santo André, que na base ele era 10, ele jogava de camisa 10 na base. Então ele nunca foi um atacante nato, ele sempre foi um meia atacante. Mas, com um jogador que chega numa consagração financeira como ele está hoje, não tem mais assim, sabe, aquela grinta, como diz o italiano, aquela grinta de poder conquistar alguma coisa no futebol. Concordo. Ele cabe em algum clube grande do Brasil ou não? Hoje, para mim, não. Eu acho que é aquele negócio, é aquele jovem que envelheceu antes do tempo. Eu acho assim, eu acho que até cabe. Não cabe, por exemplo, num Corinthians já está pronto, num Palmeiras já está pronto. O Corinthians precisa do quê? De um atacante. Atacante tipo 9. Num São Paulo, não sei, num Santos talvez. Mas no São Paulo eu acho que você não pode pôr uma aposta, você tem que pôr alguma coisa que vá resolver. Resolve, exatamente. E resolve, e ele é uma incógnita ainda. Exato, se ele desaprendeu a jogar lá na China, como muita gente desaprende, eu não sei o que acontece, né? Eu acho que não é nem a questão do desaprender. Se você pegar o Gil veio da China... É que você joga muita gente perto. Renato Augusto estava na China e está jogando. Não, o Roger Guedes veio da China e está jogando. Mas veja, eu acho que é mais a questão física. Roger Guedes mas veja bem, ele estava correndo atrás na época. Ele estava querendo aquela coisa toda, aquele processo de querer ficar rico, milionário, etc. Conseguiu. Todo jogador passa por isso. Ele jogou no Cruzeiro e no Goiás. Bem. Arrebentou. E o time encaixado,
ele também teve sucesso e conseguiu com muitos méritos, fazendo gols, muitos gols. Agora, hoje não. Hoje ele está, como diz o Bruno Henrique, num patamar de financeiro que não precisa de mais nada. Não precisa correr mais tanto, Exatamente. Então, por isso que eu acho que ele é um jogador, né, em termos de cabeça, já envelheceu. Olha, como vocês já viram, a nossa enquete de hoje é sobre o Abel Ferreira, mas lá nas nossas redes sociais temos também uma pergunta sobre o Rafael Veiga. Será que ele merece uma chance na seleção brasileira? O nosso comentarista Paulo Sérgio acessou e respondeu que sim. Participe você lá também. Merece seleção? Sim ou não? Vota lá nas nossas redes sociais. Tá só... Miller e Celso. Dos jogadores que estão atuando hoje no Brasil, merecem seleção. Rafael Veiga. Merece, não tem nem para você discutir. Renato Augusto no Corinthians merece. Renato Augusto no Corinthians merece, é um cara que pode ajustar o meio-campo da seleção brasileira. E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique não, acho que o Tite está bem servido ali por aí. Tem o Vinícius Júnior que está jogando muito, sabe? Então, o Bruno Henrique já não diria. Mas o Rafael Veiga, que é a pergunta da enquete, merece sim. Merece, Miller? Rafael Veiga? Hoje está passando da hora, né? Pelo que ele está fazendo no Palmeiras, vem fazendo, né? Uma regularidade muito grande, né? Ele não deve nada para nenhum meia da seleção brasileira, o Rafael Veiga. Não mesmo. Entre ele e o Paquetá, eu sou mais ele. E o Renato Augusto. Também. Renato Augusto e o Rafael Veiga hoje são os dois meias, os melhores do país. Beleza. Olha, o Palmeiras ainda nem terminou de comemorar o título da Libertadores e já tem que jogar hoje pelo Brasileirão. Silvestre está na academia de futebol para revelar quem que vai entrar em campo hoje contra o Cuiabá. É um mistão, né, Silver? Tem bastante gente de folga por aí, né? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, galera. Time Gazeta Esportiva. Sim, senhora. O Palmeiras vai dar férias para boa parte do elenco já a partir de sábado, né? Aí a galera vai descansar durante um mês, retoma as atividades no início de janeiro e aí é preparação, pré-temporada para o Mundial nos Emirados Árabes em fevereiro. Mas ainda vai cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. O jogo desta noite às 22 horas em Cuiabá, contra o Cuiabá, que está quase escapando do rebaixamento. O jogo é muito importante para o Cuiabá, mas o Palmeiras vai com reservaço, jogadores da base e atletas reservas, alguns que foram bem aproveitados pelo Abel, inclusive na Libertadores da América. O Abel não foi para Cuiabá. Quem comanda o Verdão hoje é o fiel escudeiro do português, um outro português, o João Martins. Provável Palmeiras com Vinícius Silvestre no gol, é o terceiro goleiro do Verdão. O Garcia na lateral direita, garoto da base. A dupla de zaga forte com Kusevich e Renan. Kusevich foi titular na final e o Renan, peça importantíssima na semifinal contra o Galo no Mineirão. Na lateral esquerda, macaco velho, Vitor Luiz. Vai tocar bem a bola por ali, fechando a defesa. No meio de campo tem o Fabinho da base, tem o Matheus Fernandes que voltou do Barcelona e ainda precisa mostrar serviço. Provavelmente Gabriel Menino, mais um ali no setor de meia cancha. Na frente, dois pontas, o Verón de um lado, o Wesley do outro. E eu acredito no Gabriel Silva, que é um menino que arrebentou de fazer gol na base do Palmeiras. Já jogou no profissional, teve poucas oportunidades, ainda não explodiu, Michele. Agora eu quero voltar um pouquinho no tempo e colocar todos nós numa espécie de flashback dessa glória eterna alviverde. O tricampeonato, com 2 recortes dos bastidores do título do Verdão lá em Montevidéu. Um deles antes do jogo, com o Felipe Melo, Pitbull, cachorro louco, botando fogo no vestiário do Estádio Centenário momentos antes da bola rolar. E depois, a família Veiga e quase que uma promessa espiritual do Rafael Veiga para o avô dele que já morreu. O pai do Veiga revelando essa história. É um momento de muita sensibilidade. Vamos dar uma olhada nisso aí. É impossível conquistar Jericó. Sabe o que Deus falou com José? Chega lá e dá 6 voltas. Na 7ª volta, brada! Dá um brado de vitória que eu vou fazer. Nós jogamos 6 jogos no início. Do oitavo de final até hoje são 6 jogos. E hoje, na 7ª volta, nós vamos conquistar a nossa Jericó.
vocês a Libertadores. Quando meu pai foi descer a sepultura, ele escreveu um bilhete e colocou na mão do meu pai. E antes que o caixão se fechasse, ele saiu, eu fui lá e peguei o bilhete. E tem comigo até hoje. E estava escrito assim, vô, eu ainda vou te dar muitas alegrias no futebol. Então é isso aí, né? Tá comigo até hoje guardado, não sei se ele sabe, mas um dia eu mostro pra ele. Prometeu isso aqui pra ele, ó. Tá cumprindo, tá cumprindo. Glória a Deus. Aqui, pai, ó, pra você. Eu nem lembrava, né? Faz muito tempo, uma coisa que eu senti de fazer no momento ali. Eu tô muito feliz, cara. Passou um filme na cabeça, eu tô muito feliz, de verdade. Emocionante, né, Michele, amigos e amigas, o futebol, por isso que eu digo, né, muito mais do que os 90 minutos, vai muito além dos 90 minutos, como é o slogan do nosso site gazetesportiva.com. O futebol é um pano de fundo para histórias espetaculares. A gente gosta do jogo, gosta da tática, gosta da polêmica, mas ele vai muito além dos 90 minutos, Michele. Nossa, emocionante. Eu tô aqui já chorando. Eu não tenho dúvidas de que o avô do Rafael Veiga também está do lado dele, protegendo ele e abençoando muito nessa trajetória. Que bonito, né, Celso? Sem dúvida alguma, o Rafael Veiga vive um momento muito especial, demorou para ele se firmar no time do Palmeiras. O Luxemburgo, no início da gestão dele, colocou o Rafael para jogar pelos lados, que ele não rendia, e ele teve a hombridade de falar que ele não gostaria de jogar por ali. No meio ele se achou, que é a posição dele de origem. Depois ele teve a sequência que fez com que ele pudesse destacar no Atlético Paranaense. Sequência é tudo, né, Miller? Porque você vai jogando, você vai ganhando confiança, e aí com confiança e com a técnica que você tem, tudo se torna mais tranquilo, mais fácil. E talvez, Celso, em uma outra equipe, o clube não teria essa paciência com o Rafael Veiga como o Palmeiras teve. Né? Como você disse, você lembrou muito bem. Com o Vanderlei, o Rafael Veiga às vezes era banco. Sim. E jogando numa posição errada. Sendo que ele arrebenta sempre na meia ali. Que ele numa posição cheia de jogadores. Lucas Lima, Scarpa. Ele veio com uma opção para o Lucas Lima. É isso aí. Não veio como a prioridade. E hoje ele é um jogador consagrado, um meio ídolo do time, né? Com todos os méritos. Ele conquistou esse espaço, né? Com a sua capacidade e merece todo esse aplauso aí, Michele. E outra coisa, eu não gosto de falar que foi isso que fez com que o time vencesse, tipo a preleção do Felipe Melo. Não acho que foi. Mas a gente tem que admitir que essa coisa da intensidade que a gente viu do Felipe Melo ali na preleção, a gente viu em campo. O Palmeiras, ele não perdia uma dividida. O Palmeiras se entregou como nunca antes. Então, ter talento faz a diferença? Faz. Mas não basta talento, você precisa criar algo mais. Você precisa, sabe, de alma, você precisa do querer. Teve a entrega, a gente viu essa entrega. O Felipe Melo, Michele, ele tem isso, né? Ele tem ele sabe e gosta de externar, né, esse potencial dele, né? E é bonito esse discurso das muralhas de Jericó, né? Claro, ele citou uma passagem da Bíblia ali muito conhecida, né? E ele a colocou, aplicou muito bem pro time do Palmeiras naquela oportunidade. Então, eu me lembro que na seleção brasileira de juniores, na antiga União Soviética, a gente foi disputar o Mundial lá, e o João Carlos, ele era do Grêmio, jogador do Grêmio, e ele era que nem o Felipe Melo, assim. Ele externava o que ele estava sentindo. Contagiava. Ele é volante. Ele externava, gritava, e aquela grinta, aquela vontade, ele fazia no campo também. Felipe Melo igual. Você vê, né? Se o Daverson naquela bola, naquela prorrogação, ele não tivesse ido pra cá e voltado pra cá e depois ido pra cá, porque ele vai pra cima, chutam a bola pra lá, ele dá aquele aperto. Mas aí é a sensibilidade do jogador. Por que ele fez aquilo? Por quê? Porque o Andrés estava de costas. É isso aí. Então, não porque ele sabia que o Andrés ia errar, não. Perdeu o tempo da bola ali. O André estava de costas. E o jogador de costas, ele está mais vulnerável. É instintivo, né? Exato. Então ele tem aquele instinto, ó. Ele está de costas, eu posso dar o bote, porque ele está mais vulnerável.
e concluiu, né? Combinou com o erro do Andréas, e aí fez o gol. Silvestre, fora de campo, o Verdão tem novidades sobre Abel Ferreira, William, Felipe Melo. Os bastidores do Verdão estão bombando, né? É verdade, Michele. Peço licença para vocês que eu fiquei um pouquinho emocionado aqui, porque, como eu disse, né, o futebol é só pano de fundo. Meu avô morreu há um pouco mais de um ano. Meu querido avô Ito, né, o pai da minha mãe, e ele era muito fanático palmeirense, me passou toda a paixão pelo futebol. E eu estou muito emocionado também com essa conquista do Palmeiras, apesar de torcer para outro time, como todo mundo sabe. Então fica aqui o meu beijo para o meu avô. Sobre o Abel Ferreira, boa notícia para a diretoria do Palmeiras, para a torcida do Palmeiras, para quem quer que o Abel continue, porque ele recusou a proposta milionária para receber 3, 4 vezes mais lá no futebol árabe. Al Nassr recusou essa proposta. Ele está sendo sondado também pelo futebol turco. Talvez pingue alguma coisinha para ele do futebol espanhol, e aí sim pode interessá-lo, desde que seja um time de médio para grande. E tem também o futebol norte-americano interessado no Abel Ferreira. Sobre jogadores do elenco do Palmeiras, Felipe Melo confirmou que conversou já com o Internacional. O Internacional meteu uma proposta para o Felipe Melo de 2 anos. Felipe Melo espera um pouquinho, passar essa comemoração, vai sentar com a Leila. A tendência é que ele e a Leila entrem num acordo. O problema é o tempo de contrato. Felipe Melo quer 2 temporadas, o Palmeiras do Maurício Gagliotti ofereceria 1, então a Leila que deve decidir isso com o Felipe Melo. O Fluminense também tem interesse no Pitbull, cachorro louco. E sobre o William Bigode, que já foi sondado pelo Cruzeiro, onde ele já jogou e foi muito bem, inclusive campeão brasileiro. Está sem muitas oportunidades aqui no Palmeiras. O Santos tem interesse em tê-lo no elenco. O Edu Dracena, diretorzaço lá do Santos, trabalhou até outro dia aqui na academia, está fazendo o meio-campo. De repente, o William Bigode vai ganhar menos, só que vai jogar mais lá no Santos. Aguardemos a finalização desses processos todos aí de mercado da bola envolvendo o Verdão Tri da América, Michele. Beleza, e aí, o que você acha, Celso Cardoso? Você renovaria com o Felipe Melo? Então, 2 anos não, mas 1 ano sim. Agora, e aí que tá o problema, o Internacional está oferecendo 2. 2 anos dá quase 40 para o Felipe Melo. Poxa, mas ele tá bem fisicamente, não dá, Mila? Sem dúvida nenhuma. Tá. Assim, o Felipe Melo, ele tem um preparo físico privilegiado, assim como o Zé Roberto, né? Foi até 41. Então, 2 anos, pelo que ele fez e vem fazendo no Palmeiras, Celso, seria uma forma de gratidão do Palmeiras para com o Felipe Melo. 2 anos está de bom tamanho, ele quer encerrar sua carreira no Palmeiras, ele já externou isso. Então, para mim, se a Leila der 2 anos, não faz mais que obrigação pelo que o Felipe Melo faz atualmente no time. É que assim, se você observar que você tem um Danilo jogando o que está jogando, Patrick de Paula, o Zé Rafael, que é titular absoluto, o próprio Danilo Barbosa. Então, o Palmeiras tem vários jogadores ali, sangue jovem para dar uma sequência ao Palmeiras. Por isso, então, talvez, mas acho é que importante pesa. ter essa liderança, essa força. Sim, também. mas 2 anos de contrato, sabe, para um jogador que provavelmente não vai ser titular, não sei, eu penso diferente no Milo. Tem essa questão do reconhecimento aos serviços prestados pelo Felipe Melo, porque mas também tem uma questão que não é emocional, né? O gestor... Ele quer 2 anos porque ele quer encerrar a carreira no Palmeiras. Se encerra a carreira no Palmeiras, né? E tem outro detalhe, né, Celso? Tem outro detalhe que você não falou. É o seguinte, esses jogadores jovens só estão jogando e crescendo porque eles têm uma referência do Felipe Melo. E outra, a parte psicológica desse time que não se abala, né? Claro, às vezes às vezes se abala, mas assim, não é um time fraco psicologicamente. E ele não foi titular no jogo contra o Flamengo porque ele estava machucado. Se ele tivesse em forma, seria o titular. É verdade. Olha, o Campeonato Brasileiro pode ter seu campeão definido hoje. Daqui a pouquinho, às 8 horas, o Flamengo enfrenta o Ceará no Maracanã. Sem Renato Gaúcho, que deixou o clube ontem, o time carioca será dirigido por Maurício Souza, não Maurício de Souza, o Maurício Souza. E precisa vencer o jogo para manter a disputa aberta. Se o rubro-negro empatar ou perder, Atlético Mineiro fica com o título antecipado, mesmo sem entrar em campo. Miller, aí eu te pergunto, o Renato Gaúcho tinha que ter sido mandado embora?
Já não tinha mais clima, não tinha... Os jogadores queriam que ele ficasse ou não queriam? O que você sabe não que é questão, Michele, não é questão de clima, é questão de resultado, como na mentalidade brasileira é essa. Ele disputou 3 campeonatos importantes. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Ué, mas chegou. Chegou e não ganhou, e fracassou. De alguma maneira ele fracassou. Mas chegou, né? E jogou mal na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E jogou mal contra o Palmeiras, no primeiro tempo principalmente. No segundo tempo foi melhor. Então acho que por conta disso, né? E o Flamengo, Michele, trabalhar no Flamengo, como eu disse, qualquer treinador que chegar lá, ele vai ser questionado do começo ao fim, enquanto o Jorge Jesus não aceitar voltar para o Flamengo. Enquanto o Jorge Jesus estiver fora, todo treinador será interino no Flamengo, porque a fama do Jorge Jesus, o fenômeno que ele incomoda e deixa a torcida com muita saudade. Então, eu creio que a diretoria poderia ter ficado com ele até o final do Campeonato Brasileiro, só que a torcida, sabe que lá a torcida é que manda mesmo, isso aí é fato. A torcida do Flamengo manda no clube, e a torcida que despediu, que mandou o Renato Gaúcho embora. E outra, o Renato Gaúcho, ele já estava tendo algumas escolhas questionadas pela diretoria. Outra Galhardo coisa. é o melhor nome, Celso? Oi? O Galhardo é o melhor nome? Então, o Galhardo está sendo cotado, mas a seleção uruguaia, né? Então, o Uruguai está querendo o Galhardo. Então, se você pensar na possibilidade de uma Copa do Mundo, talvez, e o Galhardo sabe como funciona o futebol brasileiro, ele não vai ter a chance de fazer 6, 7 anos de trabalho, quando teve no River Plate. Não, jamais. No River Plate ele perdeu do Al-Ain no Mundial e foi mantido. Se fosse aqui no Brasil, já teriam detonado o novo mesmo. presidente assumiu e disse, vamos manter o Galhardo. Foi campeão da Argentina agora. Foi campeão da Argentina agora. Então, eu acho que o Galhardo vai optar pela seleção uruguaia. Mas o Flamengo quer um nome estrangeiro, mas não adianta nada também você trazer um cara de fora... Qualquer um, né? E depois, uma sequência ruim, já manda embora de novo e começa o trabalho. A diretoria do Flamengo, ela tem um discurso moderno, mas ela é mais do mesmo. Essa é a realidade. Foi assim com o Rogério Ceni, foi assim com o treinador lá, o auxiliar do Guardiola, que me fugiu o nome agora, Domenech, sabe? Assim com o Renato. Mas você acha que ele tinha que ter sido mandado embora? Acho que sim, não tinha mais clima pro Renato. Primeiro, porque ele tomou um nó do Abel Ferreira. Ponto. Tomou um nó do Abel Ferreira. Segundo, o Flamengo não veio jogando bem. Terceiro, pegou muito mal aquela imagem do Renato Gaúcho quando o Flamengo fez 2-0 no Grêmio. Sabe? O auxiliar falando ali no lado dele. Não pode acontecer isso. Não pode, você tem que ser profissional. Uma vez você assinou um contrato com o clube, por mais que você tenha ligações emocionais com outro clube, a sua responsabilidade, o seu dever é defender aquele clube que você está vestindo a camisa. Ele queria tanto, né, ir para o Flamengo, porque tem praia. Exato, então são coisas que pesaram muito. Mas o que mais pesou mesmo, sem dúvida, foi o Flamengo não render, foi o Flamengo não jogar. Ele terminou o jogo contra o Palmeiras sem nenhum meia, 4 atacantes. Michele, é inadmissível um treinador treinar o Flamengo, que é um timaço, e o time não jogar bem. É isso aí. Não tem jeito. Mas aí ele falou que não precisava estudar, que era só os caras jogarem, quem sabe jogar bola sabe jogar. Como é que funciona? Aí não é questão de estudo. É questão também de você estudar a partida. Estudar o adversário. Claro, normal. Você vai estudar o adversário. Olha, o Rafael Veiga, ele joga só com a bola no pé. O Dudu, se apertar, ele pula. Quer dizer, você tem que estudar o adversário. Não, meu time é o melhor, vamos ganhar o que a gente quiser. Não é assim no futebol. E foi isso que a gente viu em campo. O Flamengo, a sensação é de que ia ganhar a qualquer momento. Não. Numa individualidade ali, né? Sem dúvida nenhuma que não é assim. Olha, nós já informamos ontem que o Messi conquistou a bola de ouro, mas vamos saber agora como que ficou a classificação geral. O tradicional troféu organizado pela revista France Football ficou pela 7ª vez com o astro argentino. Na cerimônia realizada em Paris, o craque do PSG superou o polonês Robert Lewandowski, que ficou em segundo, e o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, terceiro colocado. Já o Neymar apareceu na 16ª posição. O português Cristiano Ronaldo ocupou o 6º posto. Enquanto isso, o prêmio de melhor do mundo da FIFA será apenas em 17 de janeiro do ano que vem. E eu acho que é uma tendência o Messi ganhar também a bola de ouro da FIFA. Embora eu, sinceramente, daria o prêmio ao Lewandowski novamente. Porque o Lewandowski ele foi artilheiro da Champions, né? Campeão também, né, Michele? Mas tá em boas mãos, viu? Porque o Messi, pelo talento que ele tem, né? Ganhou a Copa América, acho que por conta da Copa América. Os números dele no Barcelona também são bons. Exatamente, então acho que está em boas mãos. Beleza, e atenção, hein? Vai ter
tem jogador internacional no troféu Mesa Redonda. E é um desses nomes que eu falei aí. Não vou dar spoiler. Já dei, né? Mas não vou dar. Não vou dar, não. Não pede pra eu falar mais, não. Eu tenho até a foto com o Messi já garantida. Não vou nem falar nada, não. Vai estar no troféu Mesa Redonda. O Neymar o quê? Não tem mais chance? Não, tudo é questão de determinação. O Neymar nunca foi determinado a ser melhor do mundo. Nunca. Diferente do Messi e do Cristiano Ronaldo. E ele se machucou agora, né? Vai ficar 2 meses fora. Por isso que o Messi ganhou a 7ª, o Cristiano Ronaldo tem 5 ou 6, porque eles foram determinados em ser os melhores do mundo. E ganharam por conta disso. O Neymar nunca foi focado nesse sentido. O Neymar é mais um exemplo que não basta talento, sabe? Tem que ter aquele algo mais. Exatamente. Recados pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, Michele, Celso, salve Miller, Antônio Scott e vai Timão. E para mim, Abel Ferreira não deve permanecer no Palmeiras na próxima temporada, não. Abraço. Apesar de eu ser corintiano, Michele, ele deve ficar sim e participar do Mundial. Eu quero a minha caneca, Michele. Eu quero a minha caneca. Eu vou pedir de novo a minha caneca. Oi, gente, tudo bem? Sou Giovana Facchini, sou de Santo André. Eu acho que o Abel Ferreira deve ficar assim no Palmeiras porque ele se mostrou um técnico muito bom. Beijo, Michele. Sou muito sua fã. Ai, que linda! Que fofinha, que bonitinha. Como que ela chama? Giovana? Ai, Giovana, você é linda. Quer ganhar uma caneca da tia de Santo André? Giovana de Santo André? Ganhou, ela nem pediu, ela ganhou. Beijo! Você vai... Pede pra... Nossa produção vai entrar em contato com você. Ela falou que eu sou linda, que ela gosta de mim, não falou? Então ganhou a caneca. É assim que faz pra ganhar uma caneca. Beijo pra você, minha linda. A produção vai entrar em contato. Ela merece, não merece, Celso? Merece, claro. Ela merece. Fala, Celso, o que o Fini falou pra você falar? O Caleri entrou em um acordo o São Paulo fez um acordo com o STJD para liberar o Caleri na reta final do campeonato. Toca no Caleri que é gol. É isso aí, então vai poder jogar. É um reforço. Acho que é o Caleri que você não lembrava o nome. Acho que Como diz a música, né? O que temos para hoje é isso. É isso aí. Olha, hoje é dia de festa para um grande personagem do futebol brasileiro, aniversário do Muricy Ramalho, que comemora 66 anos de idade. Parabéns, Muricy! Beijo grande para você, nosso queridão aqui da Gazeta. Professor, muitos anos de vida, viu? Sou seu fã. Parabéns, Muricy. Deus abençoe. Muricy! Resultado da enquete, Abel Ferreira deve permanecer no Palmeiras na próxima temporada? A maioria respondeu que sim. 72% dos votos. Pessoal, obrigada. Valeu, Miller. Valeu, Celso. Até amanhã, às 6 da tarde. Tchau. Adiós.